Olá pessoal, meus parabéns aos que mandaram os trabalhos da semana passada. Aos que não mandaram ainda tem tempo, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre desenho em perspectiva. E vamos fazer uma figura mais ou menos que nem essa daqui, né? Dando essa impressão de 3D que é justamente a perspectiva do desenho, tá? Acompanhe aí o passo a passo e tentem fazer em casa como um trabalho também, que vocês podem enviar aqui depois, tá ok? Vamos lá ver como que funciona então. A primeira coisa então é traçar essa linha vertical bem no centro do papel, nesse caso, e uma horizontal que vai marcar a linha do horizonte da nossa figura, da nossa paisagem. Agora vamos prender os barbantes aí nessa linha do horizonte, dá um nozinho, passa uma fita ou com um preguinho, conforme a gente falou aí na aula, né? Ela tem que ficar desse jeito. Então a gente começa marcando ali na linha vertical o pé da casa, lá em cima a altura, né? Encosta a linha, passa o lápis, né? Vai ficar um pouco tortinho, porque isso aí depende da habilidade de cada um, né? Mas então as linhas se encontram ali no meio, próximo àquela linha vertical que a gente... Essa linha aí, ó, né, que eu reforcei agora. Marcamos a lateral da casa, a outra lateral, linha vertical de novo. E agora vamos marcar as linhas onde vão ser as janelas, né? Ó, a altura da janela e a altura da porta. Ó, perfeito? Vamos marcar um pontinho agora nessa linha vertical para fazer do outro lado da mesma altura, ó, né? Embaixo também, em cima e embaixo. Então essa parte bem da frente, essa onde está a régua agora ali, né? Ela está mais perto da gente, então ela tem que parecer maior. E conforme a casa vai se afastando da gente, ela vai ficando menor. Então tem que colocar essa percepção aí, né? Agora estamos fazendo a parte do oitão, como dizem, né? Essas linhas diagonais. Para fazer o comprimento da casa, puxamos a linha, né? Sempre puxar, usar a linha onde a gente puder usar. Vamos esticar um pouquinho para frente agora para fazer as abas, ó. Um pouquinho para frente da casa, um pouquinho para a lateral também, né? Então notem que a gente deu uma estendida agora para fazer a aba, porque se você perceber, a aba das casas, o telhado, né, eles são maiores do que a área da casa. Então tem que fazer isso aí também, né? A gente usa régua de vez em quando, né? Marcamos bem onde vai ser o telhado e agora vamos apagar, porque tudo que está embaixo do telhado não aparece, né? Então a gente apaga. Fica só o telhado, ó, já vai ganhando forma. Olha a aba como ficou caprichadinho, ó. Essa linha ali não precisamos mais, né? Era só para marcar a altura. Vamos agora fazer uma calçadinha, né? Sempre usando os barbantes e aquela linha vertical, onde os barbantes se encontram. Onde o barbante é preso ali é chamado de ponto de fuga, tá, gente? Nesse caso aqui nós estamos fazendo um desenho com 2 pontos de fuga, mas pode ter mais do que 2, né? Agora vamos fazer ali uma escadinha para a porta, né? Sempre usando o barbante nessas linhas aí onde temos o ângulo definido, onde o ângulo tem que ficar de acordo com o ponto de fuga, né? O que vamos fazer agora? As tabuinhas da caixa de vento ali, ó. Notem que eu não fiz a mão ali de qualquer jeito, né? A gente usou o barbante para ele justamente ficar, as tabuinhas, né, ficarem apontando lá para o ponto de fuga. É isso que vai dar para a gente aquela ilusão de imagem em perspectiva, né? Desenho em perspectiva. Agora ali nós vamos fazer o quê? É o recuo? É, né? Vamos fazer ali uma areazinha. Então, olha, o barbante de novo, né? Se eu tenho dúvida para que lado vai a linha, né? Pego, estico o barbante e o barbante vai me dizer aonde que tem que ficar. Ali, ó, fizemos a área, agora tem a paredinha lá no fundo, já dá uma noção de profundidade ali, né? Vamos repassar o lápis. Então a gente vai repassando o lápis, vai apagando as linhas de chamada. Agora vamos fazer o telhado ali, né? Um arremedo de telhado.
Notem que a gente usa o barbante também para que as linhas, porque as linhas elas não são paralelas, gente, tá? Elas não são uma do lado do outro simplesmente. Uma ponta elas estão mais longe e na outra elas estão mais perto. E se você continuar aproximando, você vai chegar lá naquele ponto de fuga que a gente já conhece, né? Então ali vamos reforçar um pouquinho mais. Essas linhas que vêm até na casa, a gente chama de linha de chamada, tá? As linhas que a gente usa só para marcar qual é o ângulo das linhas que a gente tem que desenhar. São as linhas de chamada, elas que levam até o ponto de fuga. Olha, até para fazer umas linhas pequenininhas, né, detalhes pequenos, que é essa gradezinha da janela, né, a gente não faz à mão, tem que sempre usar o barbante ali, que usando o barbante você vai saber qual que é o ângulo dessas linhas. Agora aqui nós vamos fazer um chaminé, ok? Então as linhas verticais, né? Tudo que é de baixo para cima nós estamos fazendo no esquadro, então ela tem que ficar reto para cima. Ali marcou a largura do chaminé, a altura da chaminé, ela é usada, a gente usa os barbantes. Agora vamos desenhar os tijolinhos, né? Sempre marcando com o barbante, ó. O barbante que marca onde que tá o tijolinho, tá? Às vezes a gente faz um pouquinho mais longe as marcações e faz manual, né? Ali vocês veem que eu fiz algumas linhas sem usar o barbante, mas a gente tem a referência logo do ladinho ali, né? Então dá para fazer quando, quando for necessário, né? Se é muito detalhezinho, a gente pode usar a mão livre mesmo, mas sempre tem que ter uma linha do lado ali para a gente se guiar. Para fazer os tijolinhos, ó, risquinho sim, risquinho não, risquinhos na vertical, na horizontal, simulando ali os tijolinhos, né? Depois nós vamos dar uma costuradinha ali para deixar os tijolos meio arredondados, né? E esse arredondamento dá a impressão de uma casa antiga, né? Aqueles tijolos antigos. Isso aqui dá um trabalho, né? Na câmera normal ela é demorada, mas vale a pena, né? Porque o acabamento fica muito bom. Agora vamos apagar as linhas de chamada, né? Elas só serviam para me guiar onde ia ficar esse chaminé. Então agora podemos apagar linhas de chamada da casa. Ali apaguei uma que não era para apagar, porque é a calçada. Mas enfim, você se afasta do desenho assim e vê o que está errado, o que está certo e vai arrumando, né? Agora vamos fazer o prédio, né? Então lá atrás tem um prédio, marcamos as linhas verticais como sempre. Olha essa horizontal ali, essa inclinada, ó. Dá a impressão que vai dar errado, né? Tá muito esquisito isso ali. Mas você nota que conforme a gente vai desenhando, fazendo os detalhes, a gente percebe que a altura desse prédio ali tinha que ficar, aquela linha ali, né? Ela tem que ser inclinada mesmo do jeito que ela tá para dar essa ilusão de profundidade, né? A ilusão de perspectiva. Ó, agora eu estou marcando só os pontinhos no prédio e vou fazer com a régua mesmo, ó. Não estou usando o barbante, mas estou usando os pontinhos que o barbante me indicou ali, né, onde é que tem que ficar. Então é a mesma coisa, né? Se quiser trabalhar um pouco com a régua, né, se ficar mais confortável, dá para usar, não tem problema. Mas a gente está toda hora repassando, né? Então sempre dá aquele mesmo aspecto, que não é uma linha reta reta, né? Ela sempre parece assim um pouco tortinha, mas é o que dá o tchan no desenho também, né? Agora eles vão fazer uma porta, né? Um prédio grande, então tem que ser uma porta grande. Vamos fazer uma espécie de entrada aqui também, né? Deixar um sinal de profundidade. Ó, lá em cima, que nem um aluno falou na aula, né? Vamos fazer uma areazinha lá em cima, né? Então, aqui deu para dar uma estudada melhor. Então, usando o barbante, né, ó, de um lado e para o outro, eu vou saber definir aonde que vão as linhas que vão me dar essa noção de profundidade que vocês estão vendo aí, né? Se eu estou olhando do nível da rua, se eu olho lá para o prédio, é claro que eu não vou enxergar o assoalho, né, o piso da sacadinha ali, mas sim o teto, né, como vocês estão vendo lá. Aproveitamos ali para fazer uma janelinha. Daria para fazer isso aí no prédio inteiro, né?
Demandaria um pouco de tempo, um pouquinho mais de tempo, mas dá para fazer também, né? Aqui eu só estou mostrando o recurso, né? Então a gente deixou o resto do prédio assim mesmo, né? Com essas linhas, né? Dá uma impressão de um prédio moderno. Uma árvore ali do lado para enfeitar, né? Não são aquelas coisas para desenhar árvore. Aqui nós vamos fazer a avenida, conforme nós fizemos em aula, estamos reproduzindo aqui também, usando sempre os barbantinhos, né? Apontando lá para a linha de fuga, que daí dá essa impressão que vocês estão vendo, né? Que a rua vai e não termina nunca, né? Aqui uma outra ideia que nós tivemos lá na sala de aula, né? Fazer uma, uma faixa de pedestre. Olha como a gente usa o barbante tanto para fazer as zebrinhas ali da faixa de pedestre, quanto a direção, né? Imagine se nós não usássemos os barbantinhos ali no ponto de fuga, como que a gente ia fazer essa, essa calçadinha ali, né? Ela provavelmente ia ficar torta, né? Fora da realidade. Que os traços também, né, da pintura do asfalto, ela começa pequenininha e aqui mais perto elas ficam maiores, né? Tudo dentro de uma determinada proporção. Tá aí então, feito? Agora, gente, nesse trabalho aqui, nós vamos fazer umas figuras mais simples, né? Eu pensei em fazer um cubo, né? Aqueles dados que a gente joga, né? Para explicar um pouquinho essa questão do ponto de vista. Notem que aqui eu estou usando os barbantes e os barbantes eles trabalham mais com as extremidades para cima e o ponto central mais para baixo, né? Eles são voltados para baixo. Então, quando eu estou trabalhando na parte de baixo do papel, como vocês estão vendo aí, é um olhar de cima, né? Então, o ponto de vista aqui, eu estou olhando de cima, tanto que dá para ver o número 1 ali em cima. Eu enxergo a face superior do dado. Agora, se eu trabalhar com os meus olhos num nível abaixo, né? Então eu vou jogar os barbantes lá para cima e eu vou passar a olhar de baixo, que nem nós fizemos a casa ali, ó. Passamos o traço vertical, muito importante esse vertical, ó, como as linhas são lá para cima, ó. Né? Eu jogo elas lá em cima, faço o risco, onde marquei ali a altura do dado. Agora vamos fazer a lateral do dado. Aqui eu dei uma ajeitada, né? Que os dados não vão ficar do mesmo tamanho. Usa as linhas para terminar as faces do dado ali embaixo. Ó. O dado praticamente está feito, né? Ele não aparece muito agora por causa do vídeo, né? As linhas são muito fininhas, mas a gente já vai reforçar essas linhas e o dado salta, olha, já começou a aparecer. Então notem como eu joguei. O desenho ele está sendo feito num ponto acima da onde estão presas os barbantes, certo? Então o que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a parte de baixo, né? Ó, eu estou como se eu estivesse olhando de baixo, como se o dado ali estivesse voando e eu estivesse embaixo, né? Então eu vou poder ver agora a face de baixo. Ao contrário do primeiro dado, né, onde nós desenhamos ele abaixo do ponto onde os barbantes estão presos. Então, se eu faço o desenho abaixo, eu vou ver a parte de cima do desenho, né? É mais fácil de entender olhando do que explicando, né? E nós vamos fazer aqui no meio, então, quando nós fazemos a figura exatamente em cima da linha do horizonte, tá? Em cima da linha onde os dados estão presos, nós não conseguimos enxergar nem a face de cima e nem a face de baixo do dado. Nós vamos enxergar apenas as duas laterais dele. O dado está meio viradinho, né? Então observem, ó. Agora o nosso dado está exatamente na altura dos olhos. Então notem que com o uso dessa técnica você pode jogar os objetos para cima ou para baixo, né?
É isso aí, pessoal. Vocês tentem fazer o trabalho de vocês. Podem fazer uma casa que nem eu fiz e depois vocês pegaram um jeitinho, né? Fazer um desenho que vocês queiram e me mandem. Que daí nós vamos colocar aqui nos nossos vídeos, vamos mostrar, vamos trocando as ideias. Tá ok? Então, até a próxima aula.